vamos simular as próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro de Flamengo e Palmeiras, as duas equipes que neste momento estão na luta pelo título do Brasileirão. Vamos começar agora. Na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Palmeiras vai jogar fora de casa contra a equipe do Fluminense. Já o Flamengo também joga fora de casa contra a equipe do Mirassol. Lembrando que o Palmeiras vai entrar em campo primeiro que o Flamengo. Palpites. Bom, é bom destacar uma questão que esses jogos aí, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, assim como de outros times, né, brasileiros que estão jogando, seja a Copa Sul-Americana, seja a Libertadores, é uma partida entre jogos importante, né, de mata-mata, de competição sul-americana. O Palmeiras e o Fluminense estão na Libertadores, então é um jogo que é possível, tá? Que as duas equipes, uma das equipes poupe jogadores. O Fluminense vem num momento bem ruim, tá? Não consegue ganhar jogos já tem um tempinho, ou vem de resultados bem decepcionantes, vamos dizer assim. Eu diria 1-1 Fluminense e Palmeiras, tá? 1-1 Fluminense e Palmeiras? Bom, o meu palpite é Palmeiras 1-0 na equipe do Fluminense. Mas iremos entrar em acordo e no acordo o Palmeiras e o Fluminense vão empatar no placar de 1-1. Vamos para o Flamengo, que também joga fora de casa nessa rodada, Mirassol e Flamengo. Lembrando que Mirassol, assim como o Flamengo, também está jogando Libertadores. O Mirassol ele acabou empatando jogando em casa contra a equipe da LDU. E a próxima partida do Mirassol será contra a LDU na Libertadores, só que jogando em Quito, na altitude. Então existe a chance do Mirassol poupar jogadores nesse confronto contra o Flamengo, que é algo completamente natural. O mesmo vale para o Flamengo, que na primeira rodada da Libertadores das oitavas de finais empatou com o Cruzeiro e joga no Maracanã. Então existe uma chance de tanto o Flamengo como o Mirassol poupar jogadores. Bom, o meu palpite para esse confronto é Flamengo 2-0. Bom, isso que você falou pode fazer realmente diferença na questão de se as duas equipes, uma das equipes poupar jogadores, tá? O Mirassol nesse momento, por exemplo, está fora da zona do rebaixamento. Se recuperou, tá? De um início de campeonato brasileiro bem ruim. Bom, meu palpite também é 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, então a gente tem exatamente a mesma opinião em relação ao confronto do Flamengo contra o Mirassol. Indo agora para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro. Sim, depois de 2 jogos na Libertadores, Cruzeiro e Flamengo voltam a se enfrentar. Isso já tinha acontecido no último campeonato de 2025, quando o Flamengo enfrentou o Internacional em 2 oportunidades nas oitavas de finais da Libertadores e tinha enfrentado o Inter também no Brasileirão. A diferença é que lá o confronto entre Inter e Flamengo na Libertadores está. O jogo do Inter no Brasileirão estava exatamente no meio dos 2 jogos da Libertadores. Palpite, Mayara? Olha, esse jogo veio exatamente após o segundo jogo da Libertadores. Caramba, quem foi eliminado vai estar num jogo chato para jogar depois de ser eliminado da Libertadores. Bom, acho que é um jogo que eu diria, por exemplo, o Flamengo aí vai estar provavelmente numa sequência de jogos, tá? Porque não sei se o Flamengo vai poupar ou se vai chegar a poupar jogadores contra o Mirassol. Se poupar, não acredito que vai poupar tantos jogadores. Já o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro na rodada, no caso aí passada, a 23ª rodada, eu acho que o Cruzeiro deve poupar pensando na Libertadores. E aí pode ser que o time do Cruzeiro chegue mais descansado do que o Flamengo nesse confronto. O Flamengo estaria numa sequência de muitos jogos, jogando sempre com o time titular. Bom, meu palpite é Cruzeiro 1, Flamengo 1. O meu palpite é exatamente o mesmo. O meu palpite também é empate no placar de 1-1. Já o confronto seguinte do Palmeiras nessa rodada é a equipe do Vasco. O Palmeiras joga dentro de casa. Vasco que neste momento está na 18ª colocação do Brasileirão. Meu palpite nesse jogo é Palmeiras 3-0, tá? Acho que o Palmeiras se classificando ou não na Libertadores, eu acho que o Palmeiras é muito, muito favorito para esse jogo. E eu nem tinha percebido que o Vasco estava na zona do rebaixamento. Para mim é 3-0 Palmeiras. Para mim é 2-0 Palmeiras contra a equipe do Vasco. Acho que o Palmeiras vence facilmente o Vasco, independentemente do que aconteça na Libertadores. Indo agora para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos um clássico. O Flamengo enfrenta a equipe do Botafogo no Maracanã.
Já o time do Palmeiras vai enfrentar o Mirassol. Lembrando que o Palmeiras está na Copa do Brasil. Lembrando que o duelo entre Palmeiras e Santos acontece no dia 26. E no dia 30 tem Mirassol e Palmeiras, o que significa que esse duelo do Palmeiras com o Mirassol estará no meio dos dois jogos das quartas de finais contra o Santos. Porque lá no dia 2 do mês 9, o Palmeiras enfrenta o Santos no segundo jogo. E aí o Santos joga dentro de casa. Quis destacar isso porque sempre é relevante o confronto que fica no meio de jogos de Copas. No caso aí, nem Flamengo nem Botafogo estão na Copa do Brasil, então não tem essa questão aí de estar jogando jogos de Copa do Brasil próximo ao jogo de Brasileirão. Cara, o Flamengo vem tendo muita dificuldade de ganhar do Botafogo no Maracanã, né? E Campeonato Brasileiro nos últimos anos, né? É impressionante como o Flamengo tem conseguido ganhar no Newton Santos, mas não tem conseguido vencer o Botafogo no Maracanã. Para mim, continua sendo um jogo muito difícil pro Flamengo, tá? Acho que os últimos anos tem sido assim e continuo achando a mesma coisa agora, tá? Mas eu acho que o Flamengo vai conseguir voltar a vencer o Botafogo no Maracanã depois de um tempo, no Campeonato Brasileiro. Meu palpite é 2-1 Flamengo. Bom, o meu palpite também é vitória do Flamengo, só que o meu palpite, no caso, é 1-0 Flamengo contra a equipe do Botafogo. Palpite para o jogo entre Mirassol e Palmeiras. Bom, vamos lá. Meu palpite para esse jogo, acho que, olha, eu tô bem na dúvida, tá? Admito que eu tô bem na dúvida nesse placar, porque assim, o Palmeiras esse jogo vai estar exatamente entre os jogos do Campeonato da Copa do Brasil, melhor dizendo. E ainda vai estar numa sequência muito grande. E é um jogo de Copa do Brasil que é clássico. Sim, o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Santos, tecnicamente, mas é clássico. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Palmeiras pode perder ponto nesse jogo, tá? Eu tô na dúvida entre 1-0 Palmeiras ou 1-1. Meu palpite vai ser 1-1, Mirassol 1, Palmeiras 1. Bom, meu palpite para esse confronto também é empate no placar de 1-1 também, porque, como você mesmo citou, estará no meio do clássico na Copa do Brasil e tem a questão de o Palmeiras vai estar vindo de uma sequência enorme de jogos, diferentemente do Flamengo, que vai ter tempo para descansar depois, por exemplo, do duelo de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Durante a Copa do Brasil, provavelmente o Flamengo ele vai ter um tempinho para poder descansar. A gente não sabe quando vai ser escalado o duelo contra o Mirassol, né? Sempre vou destacar, a gente não sabe quando será escalado. Mas a expectativa é que o Flamengo tenha tempo para poder descansar, algo diferente, por exemplo, do caso do Palmeiras. Lembrando, antes desse Botafogo e Flamengo, o Flamengo terá provavelmente uma semana de descanso. O Palmeiras vai estar jogando já Copa do Brasil, já vai ter jogado o primeiro jogo da Copa do Brasil. Indo para a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto do Flamengo é contra a equipe do Remo. O Flamengo joga fora de casa. Já o time do Palmeiras enfrenta o Botafogo no Newton Santos. Meu palpite para esse jogo é 2-0 Flamengo, tá? Acho que aí ainda vai estar aquela questão que a gente estava falando da Copa do Brasil. Então o Flamengo vai ter tempo provavelmente de descanso. Caso o jogo do Mirassol no Maracanã não seja colocado nessa sequência aí, o Flamengo deve ter uma semana de descanso, vai jogar provavelmente com o seu melhor time que tiver disponível. Meu palpite é 2-0 Flamengo contra o Remo, fora de casa. Bom, meu palpite também é no placar de 2-0. Como você citou, o Flamengo ele vai ter um tempinho de descanso, diferentemente do que o adversário do Flamengo. Diferente da Copa do Brasil, da outra fase, que foi um jogo após o outro, desta vez é um jogo que vai ficar numa diferença por conta da questão de um jogo do Brasileirão. O Flamengo provavelmente vai estar descansando. Meu palpite também é Flamengo 2-0. Acho que o Flamengo vence a equipe do Remo mesmo jogando fora de casa. Já o Palmeiras enfrenta a equipe do Botafogo. Pois é, aí tem a questão que a gente está falando agora. O Botafogo não está na Copa do Brasil, então vai estar o quê? Provavelmente descansando. E não sei se a questão da Copa Sul-Americana aí pode estar, acho que não. Até porque o Botafogo perdeu num placar muito grande na Copa Sul-Americana, também não sei se vai conseguir classificar, mas eu acho que nessa sequência aí não seria o jogo da Copa Sul-Americana, porque é Copa do Brasil. Não. Já o Palmeiras vai ter vindo o quê? Do jogo contra o Santos, o segundo jogo da Copa do Brasil, das quartas de finais, e como a Mariana destacou, vai estar vindo numa sequência muito grande de jogos importantes. Da mesma forma que eu falei que pra mim Botafogo e Flamengo, ou Flamengo e Botafogo era um jogo difícil pro Flamengo, eu também acho que Botafogo e Palmeiras é um jogo bem difícil pro Palmeiras, tá? E essa questão de estar vindo numa sequência de jogos pode fazer bastante a diferença. O Botafogo vai estar provavelmente descansado. No meio de semana deve estar só descansando, não deve estar jogando, porque não está mais em Copa do Brasil. O Palmeiras vai estar jogando.
Eu acho que essa sequência de jogos pode fazer bastante diferença, tá? Então, meu palpite é Botafogo 1, Palmeiras 1. O meu palpite para essa partida também é empate, só que eu acho que vai ser no placar de 0-0. Acho que a sequência de jogos pode em algum momento atrapalhar o time do Palmeiras, caso ele, obviamente, vá mais longe nas competições, tende a piorar ainda mais. Mas você já percebe-se que, por exemplo, a gente está colocando bastante empate nos confrontos do Palmeiras exatamente porque a gente acha que a quantidade de jogos entre jogos decisivos de Copa do Brasil, Libertadores e até mesmo o nível de adversários que o Palmeiras vai estar enfrentando, a gente considera que pode acabar acontecendo do Palmeiras desperdiçar pontos. E meu outro palpite para esse jogo aí seria a vitória do Botafogo. Indo para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que a partida entre Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Corinthians, essa rodada em especial do Campeonato Brasileiro, ela pode estar no meio dos jogos das quartas de finais da Libertadores. Isso, obviamente, caso Palmeiras, Flamengo e Corinthians se classifiquem para a próxima fase da competição. Começando primeiro com o palpite entre Palmeiras e São Paulo. Se o Palmeiras se classificar para as quartas de finais da Libertadores, esse jogo vai estar exatamente, ou provavelmente, entre os dois jogos das quartas de finais, e isso faz sim muita diferença, que o Palmeiras pode poupar jogadores. Até porque é sempre bom lembrar, o Palmeiras ele joga o primeiro jogo, provavelmente vai ser em casa, e se não me engano a LDU tá do lado dele, e aí poderia ter altitude. Pois é, mas mesmo assim meu palpite é 1-0 Palmeiras, porque eu acho que nos últimos jogos o Palmeiras vem conseguindo vencer o São Paulo e eu acho que vai ganhar de novo. Bom, meu palpite é Palmeiras 2-0 na equipe do São Paulo, apesar de ter a possibilidade de ter Libertadores, eu acho que o Palmeiras ele vem tendo uma frequência de ganhar do São Paulo bem grande ultimamente, e eu não acho que mesmo em questão de Libertadores vai fazer com que o Palmeiras, por exemplo, não vença o São Paulo. Bom, e o outro, temos Flamengo e Corinthians. Esse é um jogo que pode ter muitas mudanças dependendo de caso, obviamente, as duas equipes se classifiquem para as quartas de finais da Libertadores. O meu palpite para esse confronto é Flamengo 2-1 no Corinthians. Bom, vamos lá. Esse é um confronto que a questão de dois times, ou um dos times estar nas quartas de finais da Libertadores pode fazer a diferença em relação ao times colocar jogadores reservas. Com certeza. E vamos lá. Eu acho, que o Corinthians vai se classificar para as quartas de finais da Libertadores. Depois de empatar fora de casa com o Rosário Central, eu acho que o Corinthians vai conseguir a classificação em São Paulo. Então eu acho que o Corinthians estará jogando quarta de finais da Libertadores, e aí, minha opinião, o Corinthians pode estar poupando vários jogadores nesse jogo. Até porque esse confronto fica exatamente entre os jogos das quartas de finais. O Flamengo empatou o primeiro jogo fora de casa na Libertadores, mas eu acho que o confronto do Flamengo é mais difícil. Fica mais difícil da gente saber se o Flamengo vai estar nas quartas de finais ou não. Fica mais difícil de prever. Fica mais difícil da gente falar, não, vai se classificar ou não, vai ser eliminado. Fica difícil. Eu acho que assim, o Flamengo estando nas quartas de finais da Libertadores ou não estando, muito provavelmente a gente deve ver ou o time titular ou um time muito próximo ao time titular. Tá? Então, por causa disso, por achar que o Corinthians vai estar nas quartas de finais e provavelmente vai poupar vários jogadores, e o Flamengo, estando ou não estando nas quartas de finais, o Flamengo deve ir com um time muito forte, ali próximo do time titular, para mim, 2-0 Flamengo. Eu concordo totalmente. Eu acho que a questão de quartas de finais de Libertadores, caso ambos passem, pode fazer muita diferença para esse confronto. E quem não passar na Libertadores, eu acho que se torna favorito para essa partida, uma vez que não vai estar nas quartas de finais. Sempre é bom lembrar que, assim como eu citei em relação ao Palmeiras, eu vou citar do Flamengo. Se o Flamengo passar para as quartas de finais, existe a possibilidade do Flamengo enfrentar uma equipe de altitude. E aí o Flamengo poderia, por exemplo, estar vindo de altitude após enfrentar o Del Valle. Então eu estou citando isso, que existe essa possibilidade. Mas é difícil prever esses jogos que a gente nem sabe se os clubes vão, obviamente, passar na Libertadores, mas a gente sabe que a questão de umas quartas de finais pode mudar muito as escalações de ambas equipes. Sim, eu digo isso porque eu acho que assim, a situação do Flamengo e do Corinthians no Campeonato Brasileiro são diferentes. Sim. Tá? O Corinthians estava ali na disputa pelo título da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians está muito longe dos primeiros colocados.
Tá? Então, assim, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro de 2026. E ainda tem aquela questão. Mas pode ser campeão da Libertadores. E ainda tem aquela questão. O Corinthians está numa zona bem ok do Campeonato Brasileiro, que não corre risco de ser rebaixado. Exatamente. Então, para eles, por exemplo, se ele estiver nas quartas de finais da Libertadores, ele com certeza deve poupar jogadores. Exatamente. Já o caso do Flamengo, não. O Flamengo, por estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vai simplesmente vai lá e colocar time reserva. Não vai acontecer. Entendeu? Então, por isso que eu acho que, dependendo de dois times estar nas quartas de finais da Libertadores, ou pelo menos o Corinthians, por exemplo, está, e o Flamengo a gente vai ter que esperar mais para ver, porque eu acho que o Corinthians vai passar, aí eu acho que a gente pode ver um Flamengo jogando ou com o time titular ou com o time mais próximo do time titular, e o Corinthians pode estar com o time reserva ou com várias mudanças no time titular, caso chegue às quartas de finais da Libertadores. Meu palpite, só para deixar claro, meu palpite é Flamengo 2-0 no Corinthians, é o seu palpite Meu também? palpite também, Flamengo 2-0. Então, 2-0 Flamengo no Corinthians é o nosso palpite para esta rodada do Flamengo. Uma rodada que, na nossa opinião, faria com que, por exemplo, lá olhando para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo estaria a 2 pontos do Palmeiras. O Palmeiras ainda seria o líder da competição. Porém, como podemos perceber aqui, nos nossos palpites, o Flamengo ficaria 2 pontos atrás, mas ele ainda teria um jogo por fazer neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que ainda existe o jogo entre Flamengo e Mirassol no Campeonato Brasileiro. No Maracanã. Nessa sequência a gente até viu aí o jogo entre Mirassol e Flamengo, jogo em São Paulo, mas o jogo entre Flamengo e Mirassol no Rio de Janeiro ainda vai acontecer, que esse jogo é do primeiro turno, mas a gente ainda não sabe a data dessa partida. Então, nesse caso aí, o Flamengo ficaria a 2 pontos do Palmeiras. Na liderança ali, o Palmeiras ficaria com 57 pontos e o Flamengo com 55 pontos. Mas em pontos perdidos, o Flamengo poderia, vamos dizer, ser o líder. Porque se ganhar do Mirassol jogando no Maracanã, passaria o Palmeiras e o Flamengo chegaria a 58 pontos. Deixa aí o palpite de vocês para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro de Flamengo e Palmeiras. Antes de ir, eu peço a vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês. É isso, gente. Até a próxima.